Muito boa noite a todos. É uma alegria ter vocês aqui, né? E hoje a gente vai ter assim um palestrante sensacional falando sobre Marc Chagall, que é o nosso querido Selim Nigri, coordenador da Trinos, né? Junto com Carlos, Mônica, eu, Alexandra e o Silvio, tá? Além da Mercedes, que é a nossa supervisora. Então, com vocês, Selim Nigri. Obrigado, Elô. Foi interessante quando a gente, na Trinos, estava bolando essa série de biografias. Eu confesso que eu quase ia ficar quieto e não me oferecer para fazer a biografia de ninguém, né? Porque eu já fiz duas biografias, assim, em termos de trabalho, das formações que eu tive. Mas eu estava tão atarefado, eu falei assim, não vou me oferecer, não vou me oferecer, mas parece que o Chagall estava querendo vir, assim, e aí a minha boca não se segurou e falou assim, tá bom, eu faço, né? Eu faço em maio. Depois ainda tentei reverter a data para poder ser uma outra data, porque maio estava meio super cheio, mas parece que mais uma vez ele queria vir nessa data. Não sei ainda bem por quê, mas depois a gente descobre. Então eu sou Selim Nigri, tenho 57 anos recém-completados, sou um carioca que nasceu para ser comerciante e acabou de ascendência judaica e acabou fazendo engenharia e trabalhando com gente, né? Então, o que eu gosto de fazer é ajudar as pessoas a encontrarem o seu brilho no olho, e nesse caminho de encontrar o brilho no olho, acabei fazendo algumas formações além da engenharia. Uma delas foi o teatro, então fui ator por alguns tempos, fiz faculdade também durante um tempo de teatro. Depois eu fui fazer a formação biográfica, foi quando conheci de verdade a antroposofia. Eu já havia conhecido a partir de trabalho, né? Mas eu acho que quando a gente faz uma formação biográfica, a gente mergulha na nossa biografia e entende muito da antroposofia também. E aí, quando eu estava num dos últimos módulos da formação biográfica, a doutora Gudrun tinha uma conversa com cada participante, e aí na conversa comigo ela falou assim, você precisa mais da arte, porque você é muito cabeção e você precisa mais da arte. E aí, 3 anos depois, ela criou a escola da Sagres, né? Lá em Florianópolis. Ainda brinquei com ela, falei assim, você já estava fazendo marketing, né, Gudrun? Né? Olha só, você já estava querendo arranjar aluno para a sua coisa, sabia que eu ia fisgar, né, o seu anzol, né? E aí, então, fiz a segunda turma da formação, né? Juliana, você está em qual turma, Ju? Qual é a turma agora? Oi, tio, eu tô na nona, turma Nona, né? 9. Vai abrir a 10ª, eu acho, ou já abriu, sei lá, deve ser 11ª. Enfim, e aí tanto na formação biográfica como na formação de terapia artística, a gente tem que fazer, faz parte do processo fazer uma biografia. E as duas biografias que eu fiz não eram as minhas primeiras escolhas, né? Então, a minha primeira escolha em ambos os cursos foi um outro pintor, né? E eu digo que eu devo ainda fazer a biografia dele, que é o Clint, mas na formação biográfica eu acabei fazendo Monteiro Lobato, né? E aí na formação em terapia artística de novo veio o Clint, mas quando eu comecei a ver todas as imagens de Chagall, e eu tinha o Chagall bem próximo, assim, porque eu visitei um amigo na Itália, a gente foi numa exposição maravilhosa e tal, eu falei, nossa, acho que tem que ser ele. E então eu acabei escolhendo o Chagall também para fazer na formação de terapia artística, onde a gente não só prepara a biografia, mas a gente também tem que pintar e reproduzir algumas das obras como parte do trabalho, né? Enquanto na formação biográfica a gente olha as leis biográficas, né? Na formação em terapia artística a gente faz as pinturas, né? E tenta relacionar a biografia com as pinturas. Então, queria apresentar para vocês o Chagall,
que eu quero apresentar, na verdade. E a forma como eu apresentei lá na Sagres foi como se fosse um teatro. Inclusive, quando começou a apresentação, no texto eu começava no meio da vida, e aí acontece uma coisa no meio da vida bem forte no meio da vida dele, uma vida de quase 100 anos, né? Então, mais ou menos no meio da vida. E aí eu comecei por esse meio da vida e uma senhora que não me conhecia, e eu falando como se fosse Chagall, interpretando como se fosse Chagall, ela falou assim: Nossa, meu filho, você está bem para apresentar, para abrir a sua casa para a gente? Né, e eu, dentro do personagem, assim, né, completamente imerso no Chagall, tentando. Eu comecei a rir, perdi o personagem. Falei assim: Minha senhora, eu sou só o Selim. Eu estou só interpretando o Chagall aqui, mas daqui a pouco eu vou voltar a contar a história dele. Né? Mas muito bem, para a gente começar, eu queria pedir que cada pessoa fizesse uma reflexão sobre os rótulos e apelidos, tanto que teve na vida como que atribuiu às pessoas. Né? Então, é uma reflexão rápida, a gente não precisa muito tempo para isso, mas talvez você possa ficar lembrando disso. Então, como é que você se sentiu, né, ao ser rotulado, ao ser apelidado? Como é que você lidou com isso? Lógico que tem apelidos muito carinhosos, mas tem apelidos também que doem um pouco e às vezes a gente nem os conhece. Mas os rótulos normalmente são coisas que nos machucam. E às vezes a gente também rotula as pessoas. E a gente também coloca apelidos nas pessoas. E a gente talvez possa se colocar no lugar delas e perguntar como é que você acha que elas se sentiram ao saberem que eram rotuladas ou a descobrirem os seus rótulos e apelidos. Né? E eu falo isso tudo porque a biografia do Chagall é uma biografia onde ele procurou fugir bastante desses rótulos e de todos os preconceitos, na verdade, que foram infringidos à pessoa dele pelas várias circunstâncias e grupos pelos quais ele participou, né, nos quais ele participou. Né, e isso me conecta também ao porquê que eu escolhi Chagall. Né. Então, sou judeu, como ele era, né, adoro viajar, e ele teve uma vida com bastante viagens, talvez até ele quisesse viajar mais ainda, mas por alguns motivos que a gente vai ver ele não conseguiu. Né, e eu busco integrar as minhas raízes do judaísmo com o que eu aprendo na vida. Né? E muitas vezes as pessoas me perguntam na antroposofia como é que eu lido com o judaísmo e a antroposofia, pela antroposofia ter uma base cristã, de uma certa forma, né? De uma orientação, né? Né? De lidar com isso, e para mim é super tranquilo essas coisas. Eu sou apaixonado pela arte, e o mundo Chagall sempre me inspirou a sonhar e a ter fantasias, na verdade. A técnica dele, ele não é considerado um dos grandes mestres da pintura. É interessante isso quando você vê, normalmente, exposições com os grandes mestres, você vê Matisse, você vê Picasso e tal, mas, assim, todo mundo conhece Chagall, mas ele não é considerado um grande mestre, e talvez justamente pela técnica dele não ser tão explícita quanto as dos outros, assim. Ele era muito mais intuitivo, se a gente pode dizer todo artista mas no fundo ele tinha uma coisa de muito de tentativa e erro e de muita, talvez quase uma coisa ingênua, muitas vezes a gente pode dizer nas pinturas dele. Mas talvez essa ingenuidade é que brilha na gente com aquelas cores, com os sonhos todos que ele traz. E eu também sou assim no meu trabalho. Né? Então, eu tenho várias técnicas, mas no fundo eu não me considero profundo em nenhuma delas, e eu procuro, enfim, seguir a minha intuição. E como qualquer ser humano, os rótulos machucam, então já me machucaram bastante também. Em vários momentos da minha vida eu fui rotulado, e ou era porque era o gay, ou era porque era o judeu, ou era, você é um judeu diferente, porque você doa, ou porque, enfim, né, você é riquinho. Então,
eu acho que, como qualquer pessoa, nenhum rótulo é bom. Né? E o Chagall lutou muito contra isso. Muito bem. Em que contexto histórico? Isso já são painéis, eu procurei também colocar obras dele ao longo da apresentação, né? Então, isso são vitrais de uma igreja em Zurique, né? Tive a oportunidade de ir lá no ano retrasado, né? Então, são vitrais super bonitos, assim. Então, qual é o contexto histórico? Ele nasce no final do século XIX, onde tem uma época muito grande de mudanças sociais, então a busca pela igualdade, a libertação dos escravos aqui no Brasil, enfim, a expansão da democracia e do direito ao voto. O Estado alemão começa a cuidar, então tem uma coisa do social que começa a tomar conta da Europa em si, isso começa pelo Estado alemão. Em compensação, as monarquias também são questionadas nos seus privilégios, né? Então todo mundo, os vários povos europeus questionavam, né, o que as monarquias tinham. E pela primeira vez, os judeus podiam ocupar cargos públicos. E isso é interessante porque os judeus sempre foram cidadãos de segunda classe nos vários países. Apesar de muitas influências nos bastidores, publicamente falando, eles não podiam ocupar nada. Né? Então, no final do século XIX, começa a se dar o direito aos judeus a participar da vida política a partir de cargos públicos. Em termos artísticos, o romantismo começa a dar lugar ao realismo e ao impressionismo, né? E depois vem os outros três movimentos, expressionismo, cubismo e modernismo. Então Chagall nasce numa coisa do impressionismo, mas ele passa por todos os movimentos. E aí, já antecipando um pouco, quando se define Chagall, e isso o irritava um pouquinho, se falava que ele era surrealista. Né? E ele não se considerava surrealista. Né? Ele se considerava um pintor. Né? Alguém que pintava, que tinha a arte como um meio de vida e uma crença. Né? E olhando para a final do século XIX, Paris era o centro. Então, assim, Paris era infestada, né, e repleta de artistas. Então, as grandes exposições, os grandes movimentos eram em Paris. Né, e não é à toa que daqui a pouco vocês vão ver que Chagall foi para lá. E era uma época de renascimento espiritual também. Então, no final do século XIX, a gente tem o fim da Idade das Trevas, né? Então, que se chama o Kali Yuga, enfim, e começa, e aí na antroposofia a gente fala muito disso, a Era de Micael, né, com impulsos, então, de transformação, né, dessa vontade social. Então, é nesse caldeirão, né, que Chagall nasce. E aí, a gente vai começar a entrar nos setênios, né? Não sei se todos aqui conhecem, mas a gente na biografia a gente olha a partir dos setênios, períodos de 7 em 7 anos. Como ele viveu 98, eu fiz algumas consolidações, tá? Porque senão a gente ia ter né, uma apresentação muito mais longa. Então, de vez em quando eu vou focar num setênio só, em outras vezes eu vou, enfim, vou juntar alguns setênios para a gente poder saber. Mas a grande pergunta que nutria a ele, na verdade, é assim: que mundo é esse onde eu vivo? E aí eu queria apresentar para vocês uma outra. Deixa eu só. Tá? A gente vai dar uma olhadinha num outro mundo que ele vivia, ou no mundo que ele vivia, que é esse mundo aqui, olha.
violinista no telhado. Parece loucura, né? Mas na nossa aldeiazinha de Anatéfica, dá pra dizer que cada um de nós é um violinista no telhado. Tentando arranhar alguma melodia agradável, simples, sem despencar lá de cima. Não é fácil. Você pode perguntar, por que a gente fica lá em cima, já que é tão perigoso? Ficamos porque a Anatéfica é a nossa casa. E como é que a gente mantém o equilíbrio? Isso eu posso responder com uma palavra. Tradição! 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 Graças a essas tradições, a gente vem se equilibrando durante muitos e muitos anos. Aqui em Anatéfica tem tradição para tudo. Para comer, para dormir, para vestir. Por exemplo, nossa cabeça está sempre coberta e a gente sempre usa essas franjinhas para mostrar a nossa constante devoção a Deus. Você também pode perguntar como é que essa tradição começou e eu respondo, eu não sei. Mas é uma tradição e graças a essas tradições, cada um de nós sabe quem é e o que Deus espera que a gente seja. Em noite e dia luta como um touro pra manter a casa, filhos e mulher. E quem na família vai dizer que não, no coração dizendo sim. O pai, tradição. O pai, tradição. Que transforma a casa em um doce lar. Um lar em paz, a vida em paz. Quem educa os filhos e ajuda o pai, que lê o santo livro e vai rezar. A mãe, tradição. A mãe, tradição. Na escola cedo eu ingressei e cedo eu aprendi que eu vou casar com alguém que eu nunca vi na vida. Os filhos, tradição. Os filhos, tradição. E quem a mãe então prepara pra casar, e ensina a ser esposa de quem o pai mandar. As filhas, tradição. As filhas, tradição. Noite e dia, as lutas vão ser limpas, ter a casa, família vai descansar, o coração dizendo tradição. Tradição. E dentro da Muito bom. Alguém viu? Violinista no telhado? Então, esse é o ambiente onde o Chagall nasceu e se criou. Um ambiente talvez que a gente, para quem viu Nada Ortodoxa, ainda continue existindo em algumas comunidades, mas no fundo, e por isso nos choca tanto ver isso ainda hoje, né? Porque a gente está falando de uma época do final do século XIX, início do século XX, onde a gente não tinha tanta tecnologia, e as raízes, né, são muito fortes, né, as raízes desse judaísmo racídico, onde o Chagall vem ao mundo, né? Então, Chagall nasce em Vitebsk, atualmente é Bielorrússia isso, né? Ela tinha aristocratas, eram ricos, mas a maioria da população era analfabeta, então tem uma desigualdade social muito grande. Os judeus eram 15% da população da cidade,
Ela tinha mais ou menos 60 mil habitantes. E eles viviam em favelas, no subúrbio, porque não era permitido aos judeus viverem nos centros das cidades. A região onde os judeus habitavam se chamava, talvez a tradução, chamava Pale of Settlement em inglês, mas seria assim, um assentamento pálido, digamos assim, né? E eles não podiam sair, né? Os judeus não podiam sair daquela região para outras regiões. Então não podia ir para Moscou, né? Não podia ir para São Petersburgo. E além do mais, como essas comunidades eram mais afastadas, havia o que se chamava dos pogroms, ou seja, eram invasões às vilas judaicas, né? Onde moravam judeus, para destruir e matar, né? E é nesse contexto que o Chagall nasce. E o seu contexto familiar, os avós eram muito pobres, mas muito religiosos, muito religiosos. Então essa questão do pai, da mãe, do filho e da filha, que o início da peça mostra, né, porque esse é o início do Violinista no Telhado, eles seguem muito essa corrente do hassidismo, que é uma corrente mais mística, onde você acredita em vários símbolos, ainda tem uma vinculação muito grande com a natureza, né? Os judeus podiam ter algum comércio dentro da própria vila, né? Mas era comércio dos produtos kasher, né? Ou seja, que são os ortodoxos comem a comida kasher ainda, a comida sagrada que se diz, né? Uma comida que tem alguns preceitos da religião judaica, todos os preceitos na verdade, né? O casamento dos pais do Chagall foi um casamento arranjado, então também da peça, né, esse iniciozinho eles falam, né, eu vou casar com alguém que eu nunca vi, né? Então o pai era o Sachar, era um primo distante da Feigaíta, que é a mãe dele, muito calado, e trabalhava numa fábrica de arenques, trabalhava muito, e chegava tarde em casa, né? E a mãe cuidava dos 8 filhos. Na verdade ela teve 9, mas uma faleceu, então ela cuidava dos 8 filhos, e ela alugava casas na vila, no gueto, né? E também tinha uma doceria da família. Então imagina, 8 filhos, ainda alugava casa no gueto, né? E cuidava da doceria da família. E o Chagall ele é o mais velho desses 8 filhos, né? E eles vivem no meio de animais e música. Então assim, existia mesmo um violinista no telhado, né? E nesse quadro dele aqui no cantinho, não sei se dá para vocês verem, mas tem um violinista no telhado, né? Então, assim, o próprio tio dele era um tio que subia no telhado para tocar música, né? E ele vivia cercado de animais. Então as vacas, as galinhas, tudo ficava rodando ali em volta dele. E aí é interessante a gente começar a perceber que esses símbolos todos percorrem praticamente toda a vida dele. Ou seja, toda a vida de artista dele, ele vai pintar vaca, ele vai pintar galinha, ele vai pintar gente voando, ele vai pintar gente no telhado. Ou seja, essas imagens da infância dele são imagens muito fortes que ficam na arte dele, né? Então, ele nasce no dia 6 de julho de 1887. O nome dele não é Marc Chagall, né? É Moishe Segal. Só que quando ele chega em Paris, lá na frente, ele vê que esse nome é muito judaico, e aí ele troca para Marc Chagall, que Marc é uma coisa mais francesa, né? E como ele era supersticioso, ele trocou a data do nascimento dele para 7 de julho, né, para ficar 7/7 de 87. Né? Então ele era muito supersticioso, o que também o relaciona com esse hassidismo, né, que tem muita coisa com os números também. Ele disse que ele nasceu morto, né, mas ele foi colocado numa bacia cheia de água fria para dar um choque. E ele fala, tem um quadro dele que chama Incêndio de Vitebsk, e ele falava que ele nasceu no meio de um incêndio. E parece que é verdade mesmo, né? Vitebsk foi destruído, 1/3 de Vitebsk foi destruído nessa época. Então é bem capaz de ele ter nascido no meio desse fogaréu mesmo. Então é interessante esse contraste, né, da água fria que ele precisa para nascer, para acordar, digamos assim, e ao mesmo tempo lá fora um fogo consumindo uma cidade, né? Então nesse primeiro setênio ele vive no meio da família, da religião, como eu comentei, né? Um dos tios dele subia para tocar violino. A mãe era muito cuidadosa, né? E o pai, olha que interessante, né? Muito religioso, e ele então escrevia para a mãe em que horas da reza ela devia chorar. Então tinha meio que um teatro
também que era feito dentro da casa para que as coisas todas vamos dizer, tivessem mais dramaticidade. Esse primeiro setênio, a gente não tem tantas informações assim, né, dele, enfim, a gente está falando final do século XIX, mas então você imagina que aquele garoto, né, que já era o mais velho, de 8 filhos, ele quando chega no segundo setênio, ele vai estudar no outro lado da cidade. Então, mais ou menos com 12 anos, 13 anos, 12 anos, ele vai para uma escola de arte. Ele não gosta do estilo de pintura, que é muito realista, mas ele gosta muito da paleta de cores do Yehuda Pen. Yehuda Pen era um judeu também, que tinha uma escola de arte. Né? E aí ele começa a fazer uma coisa que é interessante, que ele se maquia. Né? Se maqueia, né? Então ele começa a se maquiar para agradar as moças, porque ele acha que ele vai ficar mais bonito. Então ele passa batom, ele passa rouge, pancake, essas coisas todas, para ficar mais bonito para elas. Né? Nessa coisa de ir para a escola do Yehuda Pen, ele conhece o Victor Meckler. O Victor era de uma outra classe social, né? Ele era filho de um industrial rico. Nessa época, né, os judeus já tinham, né, então quando ele nasce, não, mas já tinha algumas outras posses, então tinham famílias já começando a ter suas posses, ficarem mais ricas. E o Victor mostra para ele uma sociedade completamente diferente. Então ele sai de uma favela, né, de um gueto, e ele começa a percorrer a sociedade de Vitebsk. Ele, de uma certa forma, ele como no segundo para o terceiro setênio, principalmente no terceiro setênio, a gente se apaixona pelos amigos, né? Então é bem claro que ele se apaixona pelo Victor Meckler também. E o Victor apresenta ele a Bela Rosenfeld. A Bela tinha 11 anos, olha a cara da menina. Ela tinha 11 anos, Chagall tinha 19 anos quando ele a conheceu, mas ele olha para ela e ele fala isso que está aqui do lado. Seu silêncio era o meu, seus olhos meus. Era como se ela lesse os meus pensamentos mais secretos, apesar de eu nunca tê-la visto antes. Sabia que ela era minha mulher. Então, assim, ele começa a cultivar um amor pela Bela Rosenfeld. Só que, com 19 anos, ele consegue um passe, e o pai do Victor, na verdade, consegue, com dinheiro, que os dois, Victor e Chagall, mudem para São Petersburgo. Então ele vai para lá para estudar artes, mas, enfim, como judeu, ele também não tinha muita oportunidade de emprego e ele não tinha como se sustentar. O pai do Victor só arranjou para ele ir para lá, mas não o sustentava e a família também não conseguia fazer isso. E aí ele vira retocador de fotografia. Então, talvez alguns tenham aquelas fotografias antigas em casa, né? Que eu sempre ficava me perguntando, né, como é que coloria aquelas fotografias, né? Eu tinha do meu avô, minha avó, enfim. E era isso que o Chagall fazia. Então ele coloria e retocava as fotografias. Ele não consegue entrar na escola de arte mais importante de São Petersburgo. Segundo ele, por ser judeu, há controvérsias em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso traz uma marca que fica nele das coisas que o impediram de fazer por ele ser judeu. Então, ele coloca isso na própria autobiografia dele. E aí ele entra numa outra escola, e nessa escola ele tinha que servir o exército, mas o diretor o livra do exército. E no terceiro setembro ele perde também 2 irmãos. Então uma das irmãs, acho que era mais nova, se eu não me engano agora, ela comeu carvão, né? E o Davi morre de tuberculose. Então ele começa a ter algumas perdas nesse terceiro setembro. Tudo bem, gente? Tranquilo? Posso seguir? E aí, Paris é o meu mundo. E aí no quarto setênio ele consegue efetivamente ir para o lugar onde todos os artistas, ou a boa parte dos artistas estava reunido, que era Paris. E aí vamos ver o que acontece lá. Bom, primeiro, antes de ir para Paris, ele volta para Vitebsk
para visitar a família, para visitar a Bela. E aí ele não consegue renovar a permissão dele para voltar para São Petersburgo. E ele é preso. E aí, preso, ele faz a sua primeira... Lógico, é preso e solto rapidamente, mas ele faz a sua primeira exposição, que são cartazes de açougues e armazéns. Que ele desenhava os cartazes, as propagandas dos açougues e armazéns. E ele começa a expor. Só que onde é que ele expõe isso? Nas ruas da cidade. Né? Então, nos postes, nos muros. Né? Então, ele sente que essa é a primeira vez que ele vai a público com a arte dele. Né? Ele muda de escola de arte. Né? Então, daí ele consegue ir para São Petersburgo. Né? Depois, ele muda de escola de arte. E essa escola de arte, o diretor era muito amigo do Nijinsky. E ele fica com muito receio o Leon percebe o talento do Chagall e ele quer aproximar assim com o Nijinsky e tal. E o Chagall acho que ficou com medo de, enfim, não sei, de ter um caso com o Nijinsky ou com o próprio Leon Bakst, né? Então ele fica muito receoso disso, mas de qualquer maneira ele aprendeu muito nessa escola e aí ele começa a produzir uma série de quadros, coloca numa loja de moldura para emoldurar, né? E o quadro é roubado pelo dono da loja de moldura. E esse é o primeiro grande roubo que ele tem. Eu falo primeiro porque ele teve outros. Né? Então, assim, ele chega lá e o cara simplesmente ficou com todos os quadros dele. Né? E ele fica muito decepcionado e ele volta para Vitebsk e aí conhece um cara que é o Max Wienerver. E aí esse cara oferece uma bolsa para ele ir para Paris. Imagina, é a coisa que ele mais queria na vida. Só que, gente, imagina toda essa família religiosa que arranjava casamentos, que, enfim, ele já estava enamorado, a Bela era de uma família rica também. Então isso já era um choque para a família dele, porque ela era de um outro ambiente social. E agora ele recebe uma bolsa para ir para Paris. E o Vitor já tinha ido para Paris. Então ele também percebe que ele pode chegar lá né, e já vai ter gente que o conhece, ele não sabe falar francês, não sabe falar nada, então, mas o Vitor já está lá, que é o amigo dele, então isso, né, ajuda ele a tomar a decisão de ir. Só que assim que ele chega na estação de trem, que o Vitor vai pegá-lo, ele percebe que o Vitor está com outros amigos. E que não está tão interessado, só vai recebê-lo mesmo, mas ele não está mais interessado no Chagall. E aí ele briga com o Vitor. Então, assim, tinha um pouco desse ciúme também, que a gente tem às vezes com o amigo, apesar de estar no quarto setênio, né, para mim ele tinha esse amor, essa amorosidade com o Vitor, e ele perdeu o lugar de melhor amigo. Né? Ele viu o Vitor saindo com muita gente. Até então, os quadros dele eram muito marrons, mas quando ele chega na Cidade Luz, ele se apaixona principalmente pelos azuis e pelos violetas. E aí os quadros dele começam a ser tingidos dessa cor. Né? Assim, para mim, os azuis do Chagall são azuis que me chamam muito a atenção. Assim, não sei para vocês, mas para mim os azuis são super bonitos. Assim. Ele se muda para La Ruche. La Ruche é esse prédio aqui, gente. Ó. É uma colmeia de artistas. E era perto de um abatedouro. E quando nas várias biografias que eu li para fazer essa, né, foi interessante porque assim, ele dizia que cheirava a carne, assim, carne morta. Então tinha uma coisa de podridão. Mas era onde os artistas podiam. Modigliani morou aí. Né? Então ele tinha contato com os artistas, mas era assim, eram ateliês que eles dormiam, né? Quem viu Moulin Rouge também, né? Lógico, rolava absinto, rolava uma série de coisas, mas assim, ele era pobre, não era uma coisa assim, ele não tinha ainda fama, ninguém o conhecia. E quando viam a obra de arte dele, davam o título de arte judaica. Porque ele pintava muito a Rússia, ele pintava muito o ambiente de onde ele saiu. E ele detestava isso, porque dizia que ele era artista, ele não era um artista judeu só. Né? Então ele recusava esse título de arte judaica.
E aí ele conhece o Vollard, que é um marchand, né? E o Vollard vai ter um papel bem importante na vida dele, porque ele é o abre-portas para o Chagall, né? Da sociedade parisiense, e ele faz o Chagall ser mais conhecido como um pintor realmente em Paris. E ele pinta este quadro aqui, e com esse quadro ele mais uma vez recebe um rótulo. Então ele era o rótulo de judeu e arte judaica. E agora ele é surrealista. Por quê? Porque isso aí não é a arte que a gente está acostumado. Isso é arte diferente da arte né, que se tem aí na vida. E aí ele é chamado para a primeira exposição individual em Berlim, aos 28 anos. Mas façam as contas. Ele nasceu em 87, ele tinha 27 para 28 anos, a gente está em 1914 para 1915. Então, estoura a Primeira Guerra Mundial. E aí ele vai para Berlim e ele diz que era muito estranho ver as pinturas expostas e ao lado as armas sendo carregadas para a guerra. Assim, como é que podia fazer uma exposição no meio disso? E ele morre de saudade da família, porque ele já está 4 anos em Paris. Ele não voltou para a Rússia nesse período. E ele está morrendo de saudade da Bela. E ele acha que a Bela já abandonou ele. Eles trocam cartas, mas ele, como está longe, não havia, então ele não sabia se ela realmente estava interessada nele ou não. Então ele sai de Berlim, deixa os quadros lá na exposição, todo o acervo dele fica em Berlim na exposição. E ele vai... Não, parte tinha no Larousse também, ficou em Paris. E ele volta para a Rússia. Mas o que acontece? Guerra, ele queria só visitar a Rússia e voltar para Paris para voltar a pintar, e ele fica preso na Rússia. Então ele não consegue voltar por 8 anos. Então ele fica 8 anos na Rússia, né? Essa é a Bela, mas o lado bom é que ele e a Bela realmente, né, começam e têm um relacionamento e se casam também, né? Então ele fica 8 anos na Rússia e a gente está entrando no 5º setênio já, né, de 28 a 35. Ele se casa com a Bela em julho de 1915. Ele, mais uma vez, tinha que ir para a guerra. Ele tinha idade para ir para a guerra, mas o cunhado, que era rico, faz ele escapar do exército e ele vira funcionário público. A Ida, a primeira filha dele, nasce em maio de 1916. Mas ele queria um menino, porque na tradição judaica, né, é melhor você ter um menino do que ter uma menina. Então ele tinha isso, e é interessante, vocês vão ver o que vai acontecer na frente com isso, mas ele queria um menino. Ele rejeita, mas depois ele se dá muito bem com ela. Apesar de não querer ser rotulado de arte judaica em Paris, ele cria uma sociedade de encorajamento da arte judaica. Faz várias exposições, né? Recebe sua primeira encomenda pública. Então, assim, ele começa a produzir. Ele não pode voltar mesmo para Paris, ele começa a produzir. E aí a Revolução Russa, que também estoura nesse período, né, libera os judeus para serem cidadãos normais. É interessante esse termo, mas é esse termo mesmo. Assim, os judeus tinham direito, então, de ser cidadão. Até então não tinha, o czar não deixava, né? E aí, em 1918, no verão, ele passa a ser responsável pelas artes na província de Vitebsk. Então, ele não só era funcionário público, mas ele tinha, vamos dizer, a responsabilidade de zelar pelas artes. E aí ele tem uma decepção. Porque o que acontece? A arte, nesse período, tinha que ser a serviço do Estado. Então, a criação dele era para propaganda do comunismo. E ele começou a se sentir cerceado por isso, porque ele tinha que fazer cartazes para divulgar o comunismo. Por mais que ele inventasse os cartazes, tinha que ter alguns símbolos que tem que ter. Tinha que ter mensagens, tinha que ter frases, tinha que ter chamadas. É quase publicitária, não é uma arte, né? Até eu vi uma exposição outro dia de uma arte desse período assim. É interessante, mas
mas é muito diferente do estilo que a gente vê do Chagall, né? E esse quadro aqui é o casamento, né, onde ele registra aqui um anjo abençoando o casamento dele com a Bela. Ainda no quinto setênio, ele chama todos os pintores da cidade e aí ele manda pintar as ruas e os muros. Vamos decorar a cidade. O sonho dele era fazer de Vitebsk uma coisa completamente colorida. A Bela veio de uma família rica. A mãe da Bela ela é presa por ser burguesa. O irmão do Chagall morre na Crimeia e o pai morre carregando um caminhão. Então ele também tem perdas nesse período. Como ele viajava muito pela província, o Malevich, que foi um dos grandes desafetos dele, aproveita. Ele tinha um estilo na gestão da escola que ele era muito. Assim, ele mandava fazer as coisas, mas ao mesmo tempo ele liberava as pessoas para fazer o que elas queriam. Então o Malevich, que também. Engraçado, o Malevich é até considerado um dos grandes mestres. Ele se aproveitou de uma ausência do Chagall e ele deu um golpe. E ele tira o Chagall da liderança da escola. Então, quando o Chagall volta para Vitebsk, ele já não é mais o líder da escola. Ele perde o cargo. E o Malevich tinha conseguido fazer todos os professores se virarem contra o Chagall. E aí, em junho de 1920, ele se muda para Moscou. Ele foi rebaixado. A Bela chegou a ser presa porque eles não tinham dinheiro, então ela foi trocar suas joias por comida no mercado, e aí pensavam que ela tinha roubado as joias, né, que não eram dela. Então ela foi presa. Ele começa, né, existiu o teatro judaico, o teatro Yiddish, então ele começa a trazer, ele pintou vários cenários, mas os primeiros cenários foram para esse teatro Yiddish, mas ele não recebe nada pelo trabalho. Na verdade, ele troca por comida, né? Então eles não têm muito o que comer, e aí por isso eles têm que se mudar para uma cidade nos arredores de Moscou. E nesses arredores ele acaba dando aula num orfanato em troca de moradia e comida, né? Então essa é a família aqui, né? A Ida, a Bela e o Chagall. Então esse quinto setênio para ele foi um setênio de muita perda e de muita restrição, né? Então perdeu o cargo, perdeu dinheiro, perdeu capacidade de sustentar, perdeu capacidade, a arte também já não sustentava, trocava por comida, então ele não tinha muito como sobreviver. Só que ele era, enquanto, né, a gente já terminou a guerra, né, ele não sabia, mas ele estava super famoso na Europa, porque as pessoas tinham comprado os quadros dele. E ele não sabia disso, né? Então o que acontece? A mãe dele morre nesse período. Ele não tem permissão de ir ao funeral dela, né, porque ele estava numa outra cidade e ele não podia ir, né? A família sai dessa cidadezinha pequena, volta para Moscou, e aí ele consegue um visto para ir para a Lituânia. Ele vai para Berlim, recuperar os 200 quadros dele. E o que acontece? Todos os quadros foram vendidos. Mas como teve a hiperinflação na Alemanha, o dinheiro não valia mais nada. Então ele não tinha nada. Nada. Então ele vai para Berlim, ele aproveita a Lituânia e vai para Berlim, né? E aí, né, a Bela e a Ida vão para Berlim em 1922. Gente, imagina o que é isso. Você deixar 200 quadros. 200 quadros. Venderam-se todos os quadros, ele ficou famoso por causa disso. Só que ele não recebeu nada. Absolutamente nada. Saindo da Rússia, Europa, então ele volta para Paris em setembro de 23. Os quadros que ele havia deixado na colmeia sumiram. Ninguém sabia dos quadros. Aí ele começou a recuperar junto com o Volar. Ele começou a ver quem é que tinha comprado os quadros dele. E aí ele ia até a pessoa que tinha comprado o quadro e perguntava se ele podia copiar o quadro para poder vender de novo. Quem ia deixar ele copiar um quadro? Ia perder todo o sentido. E para ele mesmo, era bobeira isso, porque o valor do quadro não ia ser o mesmo, né? Então, foi interessante, mas ele era ingênuo. E assim, esses roubos dos quadros dele, essa questão de dinheiro, fez ele ficar muito temeroso.
e ele não sabia lidar com dinheiro. Né? Então ele sempre tinha que ter uma mulher perto dele para tomar conta do dinheiro. Sempre. A Bela fazia isso, a Ida fazia isso, e as outras esposas também fizeram isso. Então, assim, o tempo inteiro. E ele achava que todo mundo ia roubá-lo. Ele ilustra as almas mortas do Gogol, e aí ele começa também a entrar em dilema com a sociedade francesa. Porque convidam ele, o Vollard consegue para ele que ele ilustrasse as fábulas do La Fontaine. E isso era um absurdo. Como é que um pintor russo-judeu ia ilustrar La Fontaine? Né? Mas ainda assim ele fez isso. Né? Ele começa a frequentar um circo, e aí não é à toa, ele começa a pintar muitas imagens de circo, e nessa hora ele está com uma vida legal. Né? Então no sexto setênio, tudo que ele passou de perrengue no quinto setênio, ele recupera no sexto setênio, e ele tem uma imensa reputação, os quadros dele são super vendidos, assim, e ele leva uma vida bem confortável com a Bela e com a Ida em Paris. Sétimo setênio, ele vai para a Palestina, né, para ilustrar, ele é convidado a ilustrar o Velho Testamento, e ele sonha abrir um museu de arte judaica, mas aí o prefeito de Tel Aviv não entra em acordo com ele, do museu, e aí em 32, quando inaugura-se esse museu, que aliás é lindíssimo, o prefeito convida ele para ir, e ele manda um telegrama com uma linha só: parabéns. Só. Ele ficou com raiva, porque o plano dele não foi seguido, né, à risca. O nazismo começa a crescer na Alemanha, e aí ele, percebendo isso, ele se coloca como francês. Né? Ele quer se colocar, ele quer ser reconhecido como francês, não como russo e nem como judeu, mas como francês. Né? E os nazistas queimaram as pinturas dele. Então, todas as pinturas que tinham na Alemanha, boa parte, né, a gente não pode afirmar que são todas, mas foram queimadas. Né? Inclusive, tem aquela exposição de arte degenerativa que o Hitler fez, e os quadros dele foram levados porque eram considerados não realistas, eram considerados sonhadores, eram considerados judeus. Então, não tinha nada que fazer, queima esse negócio. Né? A Ida se casa. Né, com 18 anos, ela se casa com um advogado russo. Esse casamento não vai durar tanto. Né? E aí a Bela e o Chagall vão para a inauguração de um museu judaico na Polônia. Isso um pouco antes, né, da guerra. Né? E tem uma exposição grande de 118 quadros dele. Ele conhece um poeta nessa viagem para a Polônia que ficou seu amigo até a morte do Chagall. Né? Então era uma pessoa mais nova que ele, né? Chagall aí já estava mais ou menos com 40 e poucos anos, 40 anos. E aí ele conhece o Abraham, que fica realmente... E você percebe, eles se conversam muito assim ao longo da vida. Né? Ainda que distantes fisicamente, eles estão próximos, bastante próximos. Né? E aí vem a questão da Segunda Guerra Mundial, e os judeus não são considerados mais humanos na Alemanha. E aí as pessoas começam a avisá-lo que ele precisa ir embora. Mas por que ele tinha que ir embora? Né? Se ele era famoso, se a cidadania francesa tinha sido concedida a ele, né? Ele não precisava ir embora, ele achava isso. Né? Então, já falei, as obras são confiscadas. Ele pinta esse quadro que é a Crucificação Branca, e esse quadro foi uma resposta à Noite de Cristal, foi uma resposta aos ataques às sinagogas. Mas é interessante que quando ele pinta esse quadro, ele perde boa parte dos apoiadores e dos compradores dele. Porque esse quadro foi ele fez outros quadros de crucificação, vários até. Né? Mas esse foi o mais famoso que ele fez. É lindo, eu tive a oportunidade de vê-lo em Turim, numa exposição. Mas nesse quadro, ele mexeu com os brilhos, e vários compradores eram judeus. E aí os compradores judeus não entenderam por que ele fez esse quadro. E aí ele perde esses compradores de quadros dele. Né? Então, nesse sentido de mostrar que a arte tinha que ser integrativa, que ela não podia ter essa distinção, ele acaba perdendo
várias pessoas que o apoiavam, né? O Vollard, que abriu as portas para ele da sociedade francesa, morre, né, em 39. Ele tem um surto paranoico, ele fica completamente apavorado, e aí ele resolve mudar para o sul da França para fugir do nazismo. Ele acha que se ele for para Provence, ele vai ficar mais longe do nazismo, que o nazismo vai mais para Paris. E todo mundo avisa ele para vai embora, não é lugar para você ficar aqui. A França está ajudando também, tem todo o movimento colaboracionismo, né? E aí, em 1941, né, porque os judeus americanos ricos queriam tirar ele de lá, ele pensa em ir para os Estados Unidos, mas ele ainda não vai. Né? E isso, imagina, 1941. E ele faz essa frase assim: tem vaca na América? O que eu vou pintar por lá? Eu não falo inglês? E por que eu tenho que ir se o Picasso e o Matisse continuam por aqui? Eu sou tão famoso quanto eles. Então, ele tinha uma rixa principalmente com o Picasso. Com o Matisse, não. Ele visitava o Matisse, ele era amigo do Matisse. O Picasso, eles pintaram juntos, eles fizeram cerâmica juntos, mas o Picasso dizia que o Chagall era o maior colorista depois do Matisse, que ninguém tinha cores como o Matisse, e o segundo melhor era o Chagall. Né? Mas o Chagall não gostava disso. Né? Ele queria ser o primeiro, e aí ele ficava assim, e o espanhol? Ele chamava o Picasso do espanhol. É difícil ele, né? Então, assim, ele sabia do temperamento explosivo do Picasso, então ele pegava nisso. Bom, o que acontece? Ainda, né, estamos na guerra, né, o 8º setênio, então ele está aqui de 49 a 56 anos. Ele é preso pela sua aparência judaica, e aí em 7 de maio ele cruza a fronteira com a Espanha. As obras dele são enviadas para os Estados Unidos e ele quase as perde novamente, porque elas iam ficar na Europa. Né? E ele chamava Nova York da Babilônia. Então, assim, para ele praticamente não se referia a Nova York, ele falava Babilônia só. O filho do Matisse tinha uma galeria de arte em Nova York, ele oferece contrato para a exposição. Ele não sabe falar inglês, então ele fala Yiddish, que é a mistura do alemão com o hebraico, a gente pode dizer, é um dialeto judaico, que era uma língua morta, e agora em Israel está se voltando a falar um pouco de Yiddish. E o que acontece? Ele chega lá, e mais uma vez ele é rotulado como antigo, porque o Rothko e o Pollock estavam surgindo com novidades e tal, e aí rejeitam a inscrição dele, porque ele não é moderno. Ele não é. Então, assim, o que ele vai fazer? Mas aí convidam ele para pintar cenários de balé, só que ele não pôde pintar lá, porque como ele não era da Federação dos Pintores, ele não podia fazer isso. Ele teve que ir para o México para pintar o cenário do balé. E ainda por cima, por ser russo, o FBI achava que ele era comunista. Então a ficha dele no FBI diz que ele era um agitador e propagandista do comunismo. Mais um rótulo. Ele, definitivamente, ele não queria ficar nos Estados Unidos. Ele quer voltar para Paris. A Bela quer voltar para Paris. E aí ela pega uma infecção e morre. Né? Ela tem 49 anos, ele tem 57 anos. Então ele está justamente no nó lunar dele. Num dos nó lunares dele. Ele fica maníaco por limpeza, e quando eu falei para vocês na apresentação da Sagres, eu comecei justamente nessa hora. Eu comecei quando eu falava assim, gente, é a primeira vez que eu estou abrindo minha casa, minha esposa faleceu, e aí a pessoa que não me conhecia falou assim, nossa, mas como é que você está? Você está afim de fazer essa apresentação mesmo? Mas enfim, ele ficou 9 meses sem pintar. E ele não falava com quase ninguém. Ele falava praticamente só com a Ida. Então foi uma dor muito grande. O casamento da Ida vai mal. Então a Ida começou a assumir efetivamente a parte financeira da vida dele.
A empregada que cuidava do Chagall, na ausência da Bela, vai embora e ele não consegue se virar sozinho. E aí aparece a Virgínia, que é essa aqui que está na foto, uma inglesa de 29 anos, para cuidar dele. E ele começa a namorar com ela. Né? Só que ela não era judia. E ele tinha vergonha disso. Então ele não andava com ela e não apresentava ela. Só que eles têm um filho, que é o Davi, que ele não reconhece. Ele não reconheceu o Davi. Né? E ele começa a tratar muito mal a Virgínia. Muito mal. Publicamente. Então ele já não levava, mas quando levava ele tratava muito mal. Ele considerava ela uma empregada, na verdade, quase. Sabe? Então assim... Mas ela continuava casada com ele. Daí... Ele recebe uma encomenda para pintar mais um balé. Então, é interessante, eu não sei se a gente tinha noção. Eu, praticamente, quando comecei, eu não sabia que ele tinha pintado tantos cenários de balé. Ele pintou vários cenários de balé. Né? E o Pássaro de Fogo foi um deles. A Aida controla o dinheiro. Ele se incomoda porque ele tinha muita desconfiança de quem lidava com dinheiro. Né? Inclusive da própria filha. Então, ele achava que a filha não estava passando para ele o dinheiro que ele merecia. Né? Em outubro de 47 ele vai para Paris, tem uma grande retrospectiva, e ele volta para a França com a Virgínia. Ele vai para a França com a Virgínia, e ele mora mais ou menos a 100 quilômetros de Paris, num lugar chamado Orgeval. Né? E aí, em 1949, ele finalmente se muda para Provence e compra uma... é engraçado isso. Ele quer comprar a maior casa. A casa tem que ser maior do que a do Picasso e do Matisse. Porque ele tem que mostrar que ele pode comprar essas coisas. Né? Então ele quer rivalizar, mas eram próximas. Então assim, ele quer rivalizar, mas ele quer os dois próximos dele, porque, né, para mostrar que ali é a região dos grandes artistas. Né? Daí ele volta depois para Orgeval. Nessa casa, ela é realmente muito grande. A própria Aida pergunta por que ele quer uma casa tão grande, não precisa, né? Porque eles são poucos. E ele começa a fazer muito altos retratos, e ele começa a se tratar na terceira pessoa. Então, ao invés de ele falar eu, ele falava Chagall. O Chagall que é isso, o Chagall que é aquilo. Ele quase que, dizer assim, não tinha mais um eu, digamos assim, virou um personagem. Né? O Chagall era importante. Ele contribuía para o jornal daquele poeta, né? E esse poeta estava em Israel, ele tinha imigrado para Israel, mas ele nunca ganhou nada e tem uma operação de próstata aos 63 anos. Mais uma polêmica, recebe um convite para pintar um batistério numa igreja. Então, um judeu. Aí ele falou, bom, eu já sofri quando eu pintei a crucificação branca, né, e as outras crucificações. Então ele pede conselhos para várias pessoas. Ele liga para o presidente de Israel para perguntar o que o presidente de Israel acha dele pintar o batistério. Então, assim, ele demorou, mas ele fez um mural de cerâmica, 2 vitrais e 2 bastidores. Ele demorou 7 anos para decidir isso, mas ele acabou fazendo isso. E aí, em 1951, ele vai para Israel como convidado VIP. Ele se sente, assim, Israel está querendo muito que ele faça obras de arte lá. Né? Então, ele é super bem tratado. Sabe, um artista, talvez o maior artista de renome judaico, de renome, assim, então Israel recebe ele muito bem. E a Virgínia, que está com o Leyrens era um fotógrafo belga que vai fazer fotos com ele, vive com o casal durante um tempo, tirando fotos e tal, e mal está sabendo ele que a Virgínia está com o cara. E aí a Virgínia, aproveita que ele foi para Israel e foge com o cara. Ela era maltratada. Né, vamos dizer, conhece um cara que gosta dela, ela foge e ele fica sozinho. A Aida se casa novamente com Franz Mayer, que vem a ser o grande biógrafo do Chagall. E a Aida, preocupada, porque sabia que o pai não podia ficar sozinha, arranja uma judia de 40 anos, a Valentina, que era russa. Né? Então, tinha tudo de bom, né? Russa, judia, não sei o que lá e tal. 40 anos, mais nova, né? Nessa época ele já estava com quase 70. Para ser governanta dele. E lógico, ser governanta dele era para casar com ele. Então, depois de 4 meses, ela controla a vida toda. E aí ela domina a vida do Chagall. É a última esposa dele, a Vavá Brodsky.
né? Controla a vida financeira, né? E controla também quem chega perto dele. Nasce o primeiro neto do Chagall, que é o Pi, e logo depois, que é o Pitt, na verdade, e logo depois suas netas, a Bela e a Merê. Então a Ida dá para ele os 3 primeiros netos, mas ele já está aí com 70 e poucos anos, quase 70 anos. Então ele trabalha, mas tem rixa com Picasso. Ele começa a pintar murais, mosaicos e vitrais aos 71 anos. Então, assim, esse aqui que é A Vida, eu acho uma das obras mais bonitas assim que tem. Está em Chicago, é imenso, né? Então, aos 70 e poucos anos, ele começa a pintar essas coisas grandiosas assim. Tem apendicite, pinta, né, obras de arte para a Universidade Hebraica de Jerusalém, né, pinta a vida também. E aí vem mais uma polêmica. Ele é convidado para pintar o teto da Ópera de Paris, o prédio mais emblemático da cultura francesa. E os franceses têm um surto de ódio, porque ele não é francês, mas ele é cidadão. Não, mas ele não é francês, ele é russo, ele é judeu. Como é que vão dar o teto da Ópera de Paris para ser pintado por ele? O ministro bancou essa história, e é muito interessante porque, assim, são imensos esses painéis, são muito grandes, e eu fiquei procurando, assim, como é que ele pintava isso. Na verdade, ele pintou tudo no chão e depois subia isso e colava no teto. E aí o que fizeram? Como tinha uma... Lógico, apesar de toda a crítica, todo mundo estava muito curioso de ver as pinturas que o Chagall ia fazer, né? E ele homenageou os principais músicos, ou seja, as principais óperas, os compositores de óperas, os principais balés e a história, efetivamente, da música. Foi esse o plano que ele teve para o, né, pro teto da ópera. E aí, na noite de inauguração, todo mundo entrou na escuridão completa, não tinha uma luz na ópera, as pessoas foram se sentando sem ver o que tinha sido pintado, e aí de repente acenderam esse lustre. E aí foi aquele embasbacamento total, porque eu não sei se vocês, quem já foi na Ópera de Paris, eu tive a oportunidade de sentar no último poleiro, que me deu até dor de cabeça, assim, de ficar olhando para baixo, mas eu só olhava para cima mesmo, porque é de uma luminosidade, de uma cor, é um espetáculo, assim. E, gente, ele pinta em 64 isso. Então ele tinha 77 anos. Assim, é inacreditável isso, né? Ele muda para Saint-Paul-de-Vence, que é na Provence. É a última residência dele. Ele ainda faz vitrais para a catedral. Ele faz o mosaico no parlamento em Jerusalém, né? E a biografia feita por Franz Mayer fica pronta, né? Então, aqui ele já está praticamente, né, no final da vida já, né? 13º setênio, então a gente está falando aí do último setênio dele, 91 anos. Ele tinha um sonho de fazer um museu com mensagens, com toda a obra bíblica dele, e aí a França bancou isso, né? Então, em Nice, quem for a Nice, quando for também, quando a gente puder ir novamente, vale a pena ver, tem um Museu Nacional de Mensagens Bíblicas de Chagall. Então, assim, é todo de obras de Chagall, mas só de mensagens bíblicas. Então, ele só tem a Bíblia aí. É maravilhoso. Pela primeira vez depois de 1922, ele volta a Moscou. Então, você imagina, a pátria dele não recebia ele. E aí recebeu pela primeira vez. Obras dele foram descobertas nos porões dos teatros, assim, tudo largado, né? Então, ele finaliza vitrais para a Catedral de Reims. Ele criou um mosaico para o Lincoln Center. Gente, ele está com 91 anos. Né? E aí tem poemas também de Chagall que são publicados pela editora Kramer.
produz litografias. O filho Davi, que ele não reconheceu, escreve uma peça chamada O Músico sobre o pai, mas Chagall se recusa, né? Se recusa a ouvir. Ele não pinta mais a óleo, porque ele também não deveria ter mais forças para isso, mas desenha e usa aquarela. E um dia antes de morrer, ele termina uma litogravura chamada Em Direção ao Outro Lado. E aí, em 28 de março de 85, ele falece de causa natural. E hoje está enterrado no cemitério cristão, porque a Vavá pediu para ele ser enterrado lá. Então tem um túmulo lá. É um túmulo, eu diria, judaico. Eu tive a oportunidade de ir a São Paulo de Vence visitar. E é interessante porque é um cemitério católico, é um cemitério cristão, mas tem lá o túmulo do Marc Chagall. E foi a Vavá que pediu lá, né, para ser lá. Algumas imagens dele, então, ele com a Bela, né? A Bela era dançarina, era artista também, poetisa, enfim, ela tinha, né, gostava da dança principalmente, né? Ele com a Ida e com a Bela, num jardim, né? Ele com Picasso, né? Tá aqui o Picasso todo, né, machão e tal, ele mais delicado, eu diria, né? Essa é a Ida, também a filha dele. Aqui ele pintando, né? Essa é a última foto dele no Museu de Mensagens Bíblicas. E como eu falei para vocês, na terapia artística a gente tem que fazer algumas obras dele, então me arrisquei a fazer algumas obras, né? Então, aqui tem algumas das quais eu pintei. Então esse aqui é um cenário para o balé, esse aqui é a Crucificação Branca. Esse aqui é um quadro bem pequenininho, foi um dos últimos que ele pintou, que é o Pintor, eu achei bem bonito. O que eu gosto mais assim é esse aqui, esse azulão. Chama Os Amantes em Azul. Esse aqui é o Judeu Vermelho, Solidão. E aqui ele pintou praticamente no início da guerra, ele já estava percebendo efetivamente os ventos do nazismo. Esse aqui sou eu em 2007, quando eu apresentei essa biografia, então tem 14 anos que eu não a apresentava, né, presencialmente lá na Sagres, com uma gravatinha pintada com motivos do Chagall, que eu não sei onde eu botei esse negócio. E para a gente terminar, uma frase dele: eu escolhi a pintura. Isso foi tão vital para mim como comer. Uma janela que me levou num voo para outros mundos. Não pinto sonhos, mas a vida. A arte é um ato de fé. Ao longo dos anos, percebi que a importância de criar uma arte está acima de todos os interesses como fama, glória e dinheiro. Tudo pode mudar na vida e na arte, se você pronunciar a palavra amor sem vergonha nenhuma. É aí que reside a verdadeira arte. Dela vem minha técnica e minha religião. O amor é a verdadeira matéria da arte. E se vocês tiverem um tempinho, a gente queria propor que vocês conversassem 10 minutinhos sobre essas duas perguntas. Assim, se a sua biografia fosse expressa em cores, quais as cores mais frequentes da sua biografia? E qual o momento mais colorido dela? Qual o momento mais colorido da sua biografia? Sem pensar muito, porque quando a gente pensa, a gente acaba escolhendo, né? Então, respeita a tua intuição, o que veio agora. Desculpe, mas tive que correr muito, 97 anos, quase 98. É muita coisa, mas enfim. Muito bem. Como é que foram as conversas? Foram ótimos. Muito bom. Foram boas? Muito boa.
Foram bem boas. Aham. Muito coloridas. Ah, que bom. Que bom. Esse Muito é o meu bom. desejo, que elas, tipo assim, às 8 horas da noite, né, é bom a gente trazer umas cores gostosas para nossa noite, né? É muito bom. Legal. Só queria, antes até de ouvir se você tem perguntas, enfim, imagino que tem, mas eu esqueci de falar uma coisinha no falecimento dele, no enterro dele, que a gente estava conversando aqui, eu lembrei, que a Alexandra me perguntou por que ele foi enterrado no cemitério cristão. Eu não consegui perceber o porquê disso, mas olhando para a história dele como um todo, talvez essa questão da inserção, dele não ser separado também na hora da morte, sabe? De estar num cemitério exclusivamente judaico, me parece uma justificativa, sabe? Ou seja, dele estar inserido na sociedade que ele achava que ele fazia parte mesmo. Então ele não tinha por que estar separado num outro cemitério, né? Então, para mim é Com isso. certeza, tem lógica. Mas uma coisa que aconteceu também é que foi uma cerimônia onde apareceu uma pessoa que começou a rezar o Cádiz, que é a reza dos mortos, né? Quando a gente está enlutado, se reza isso, e rezou no túmulo dele, e dizem que era o filho que ele rejeitou, que era o Davi, né? Então, que o Davi estava lá para rezar pelo pai em hebraico, né? Então, ainda que tenha sido rejeitado. Então, eu acho bonito assim estar terminando com isso. Mas dúvidas, perguntas, curiosidades? Se tiverem, ainda temos uns minutinhos. Obrigado, seu Mara. Obrigado. Mas, vou falar eu, mais do que uma dúvida, foi uma fala sua muito estimulante que dá vontade de ir pesquisar mais. É um bom estímulo. Ah, que legal, Dominique. Agradeço. Ah, que bom, que bom. Você sabe que, como eu mostrei para vocês, tem 14 anos que eu fiz essa apresentação, basicamente, né? E ao revê-la para vocês, logicamente ali foi presencial, foi de uma outra forma, né? Eu estava comentando, foi uma pecinha de teatro, na verdade, que eu fiz, onde eu fazia a voz do Chagall e fazia a minha voz e era um diálogo, assim. Aqui é mais difícil de fazer isso. Mas ao me reconectar com a biografia dele, e essa apresentação me fez, eu fiquei muito emocionado, porque eu mesmo não me lembrava de todos os, assim, toda a trajetória, sabe? Todas as perdas, todas as batalhas que ele tinha feito, né? Então, estava distante, muito distante, e acho que nesse momento de pandemia me reconectou, assim, com como uma pessoa que passou por tanta perda conseguiu chegar quase aos 100 anos e uma produção maravilhosa, espetacular, que independente de ser grande mestre, ilumina quem vê, sabe? Então, eu acho que é muito difícil alguém ficar parado diante de uma tela do Chagall, sabe? Das cores dele. É muito difícil alguém dizer, pô, não, pode ter, isso é feio, essa cor é difícil, é muito difícil isso. Então, acho que isso me traz uma luz dentro dessa pandemia também, sabe? De poder olhar e falar, caramba, cara, olha só, o cara passou por 2 guerras, por invasão, por incêndio, foi roubar, né? E chegou aos 97 anos, né? Lógico, com várias coisas, fez coisas também, né? Não, rejeitou filho, maltratou a esposa, teve uma série de coisas. Ninguém é santo nessa história, né? Mas nem nós, né? Todos nós temos também as nossas questões. Mas produziu e fez coisas muito bonitas para o mundo, né? Então, isso que a gente tem que agradecer, assim. Muito bom. Muito bem. Selim, ele também escrevia? Ele escrevia poemas, ele tem também o livro, ele fez uma pequena autobiografia dele chamada Mavi, né, Minha Vida. E ele tinha poemas, sim. Até tem algum poema dele aqui, talvez. Tem que procurar. Mas ele tem. Tem. Até tem um que chama Minha Terra, que ele escreveu em 46, logo depois da guerra. Ele fala assim: só é minha a terra que está na minha alma. Como um nativo sem documentos, eu entro nessa terra. Ela vê a minha dor e minha solidão. Me coloca para dormir e me cobre com uma pedra perfumada. Jardins desabrocham em mim. Minhas flores eu inventei.
Nas minhas ruas não há casas. Elas foram destruídas na minha infância. Seus habitantes vagueiam pelo ar procurando uma morada. Eles vivem na minha alma. Por isso, às vezes sorrio, quando o sol meramente brilha, ou eu choro, como uma chuva fina que cai à noite. Houve um tempo em que eu tinha duas cabeças, quando minhas faces estavam cobertas de amor e evaporaram como um perfume de rosas. Agora eu imagino que mesmo quando recuo, eu avanço, em direção ao alto dos portais. Além deles, as paredes se estendem, onde trovões cansados dormem e raios se quebram. Uma sensibilidade incrível, né? Isso foi depois do término, né, da Segunda Guerra, né? Então ele também passou por essa destruição toda. Acho que ele traz um pouco essa questão de qual é a terra dele, né? Então nem a França, que aceitou ele como cidadão, reconhecia ele realmente como francês, né? Sempre tinha alguma coisa assim. Então, por isso que a gente fala, eu quis trazer essa questão dos rótulos no início, né, dos preconceitos, porque como é que a gente consegue sobreviver além desses preconceitos, desses rótulos que colocam na gente, né? E que deixam marcas, deixam traumas muitas vezes, né? E com certeza nele deixaram também, não é à toa que ele ficava brigando em ser reconhecido. Mas, enfim. É isso, gente. Gratidão. Muito obrigado, Celine. Parabéns, linda apresentação. Foi muito... Deu para perceber como ele era apaixonado, né? Como ele colocava o amor, como ele fala na frase que você trouxe no final, na obra, na vida. Fantástico. E, enfim, e para todos agora, já terminando aqui o nosso encontro, essa é uma programação que a Trinos, que é a Escola de Formação Biográfica do Rio de Janeiro, está fazendo mensalmente, sempre na terceira quarta-feira do mês. E nós temos aqui, entre nós, aquela que será a apresentadora da próxima. A Maísa está conosco. Eu vou compartilhar já aqui a imagem que vocês vão estar recebendo em breve. E, Maísa, se quiser aproveitar e já fazer a propaganda aí da Frida, por favor, fique à vontade. Ela já está com a imagem atrás dela, Carlos. É só dar tá ali, ó. Nem precisa. Olha só que Nem espetáculo. precisa. Ela já vem preparadíssima, olha só. Fale, não, querida. eu tô um pouco absurdada ainda com Chagall, né? E eu comecei a ficar absurdada pelo seguinte: a Frida nasceu no dia 7 de julho de 1907. Nasceu 20 anos depois do Chagall. E na data que ele escolheu, né, para nascer. Mas ela também mudou a data de nascimento. Ela disse que nasceu dia 10. Então, assim, tem um monte de coincidências, né? A Frida começou também a lidar com a arte retocando as fotografias que seu pai tirava. Muito parecido. Não é? E aí eu fui anotando, assim, e ela também dizia que ela não era surrealista. O Chagall dizia que ele pintava a vida, ela dizia que ela pintava a realidade dela, né? Então, só uma... Que interessante ao Chagall se seguir a Frida, né? Então, mostra essa sincronicidade. Então, tem muitas coisas em comum. Mas, enfim, convido vocês para conhecerem essa mulher maravilhosa que modificou a minha vida em muitos sentidos, né? E que trouxe para o mundo essa força da presença e essa capacidade e esse desprendimento de mostrar a dor, que a dor existe e que ela tem que ser mostrada e dividida. Então, a gente espera vocês dia 16. Eu e a Frida. Super legal, uma biografia linda, né? Linda, 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 linda. Bom, gente, super obrigado. Obrigado pela paciência. Obrigada a você. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, obrigada, gente. Obrigada, Trinos.